Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Crio muitos amigurumis fofos e trago aqui para o canal toda semana. E hoje eu estou trazendo essa maravilhosa boneca princesa, que é a Tiana. Olha que fofura! Ela ficou com o tamanho de 24 centímetros, contando aqui do cabelo, que é um pouquinho mais volumoso, até a pontinha dos pés. A boneca base tem 18 centímetros. A receita da boneca base eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também no card, ok? Então é só vocês clicarem lá. A única mudança que eu fiz aqui na boneca Tiana foi aqui no braço, né? Que eu confeccionei essa parte aqui simulando a luva. Aqui na boneca base é toda em uma cor só, mas eu explico ali no passo a passo. Essa boneca faz parte da coleção Princesas que eu tô trazendo aqui pro canal. Essa é a segunda boneca. A primeira foi a Branca de Neve, depois vocês confiram. Eu vou deixar também uma playlist na descrição. A playlist chama Coleção Princesas. Clicando, vocês vão direto para a boneca base, que é a principal aula, né? Para vocês poderem confeccionar essas maravilhosas. E lá vai ter também a aula da Branca de Neve e essa aula exclusiva agora que eu tô mostrando para vocês. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe um joinha, você não vai pagar nada por isso, ok? Antes de irmos para o tutorial, eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia. Tá no livro de Êxodo, que é um livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. Êxodo 33:15, que vai dizer assim: Moisés declara a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés está fazendo uma declaração aqui sobre a importância da presença do Senhor na vida dele. Isso era totalmente essencial. Essa presença na vida de Moisés resultou em milagres. Foi a presença que abriu o Mar Vermelho para que o povo hebreu saísse da escravidão. Foi a presença que fez a água sair da rocha no deserto. Foi a presença que trouxe o maná e as codornizes para alimentar uma multidão. Eu quero dizer hoje que o excesso de questionamentos, murmurações, pode afastar a presença de Deus da sua vida, da minha vida. Então, a pergunta que eu faço: o que tem tomado o lugar de Deus no seu pensamento? O que tem tomado o lugar de Deus no meu pensamento? O que tem marcado presença na minha vida? O que tem marcado presença na sua vida? Quais têm sido os seus pensamentos? Deus ainda responde o clamor sincero. Se essa reflexão fez sentido para você, coloque em prática. Se não fez sentido, vida que segue. Bora lá então para o nosso passo a passo dessa maravilhosa. Já estou aqui com a minha bonequinha base pronta. E o que mudou na nossa boneca Tiana? Eu fiz mudança nos bracinhos, fiz a luvinha com a cor verde Neomint, fiz até a carreira 8 e depois segui normal até a carreira 15. Não muda a quantidade de pontos, nada. Os sapatinhos também fiz na cor Neomint, no verde. Vamos trabalhar com a receita do corpo base que temos aqui no canal. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? E o restante não muda a receita. E agora eu vou começar a personalizar a nossa princesa Tiana. Aqui no corpinho eu utilizei o amarelo solar. E agora eu vou dar continuidade para descer a saia. Estou utilizando a agulha 2.2. Faço uma laçada na agulha. Vou virar minha bonequinha dessa forma. E vou trabalhar aqui nessas alcinhas onde fizemos a carreira em bloco.
Fiz um ponto baixo. Trago o fio pra frente pra prender. E vou trabalhar um ponto pra cada alcinha. Vou fazer 30 pontos baixos. Finalizei toda a volta, fiquei com um total de 30 pontos. Venho aqui no primeiro ponto, só que eu vou pegar a alcinha aqui de trás, ó. Nós vamos trabalhar em bló. No mesmo espaço, vou fazer mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Pegando a alcinha de trás. Finalizei a segunda carreira da saia com 60 pontos baixos. A primeira carreira ficou com 30, fizemos ponto sobre ponto aqui em cima das alcinhas. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, faço pontos normais por toda a volta. Vou fazer até a carreira 12, ponto sobre ponto. 60 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 12 da saia. Corto o fio, retiro o marcador, pulo um ponto, venho no próximo ponto, com a agulha de dentro para fora, puxo o fio, onde estava o marcador, puxo o fio novamente, ajusto e arremato aqui por detrás. Vou cortar mais um pouquinho o fio, deixar bem rentinho. E vou passar um pinguinho de cola jeans. Essa cola. Agora, com o fio verde Neomint, faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás do arremate. Vou fazer aqui um acabamento. Faço um ponto baixo, trago o fio pra frente para prender. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Fiz 3 pontos no mesmo buraquinho. E prossigo trabalhando dessa forma por toda a volta, fazendo 3 pontos baixos no mesmo espaço. Finalizei todo o babadinho da saia. Corto o fio. Coloquei na agulha de tapeçaria. Venho aqui no primeiro ponto, ajusto. Vou passar aqui por entre os pontos, por dentro dos pontos. Corto rentinho e passo um pinguinho de cola. E olha que gracinha que ficou. Para fazer a folhagem, eu vou utilizar o verde Neomint novamente. Faço uma laçada na agulha. A segunda carreira aqui da saia nós fizemos em bló. Então, nós vamos trabalhar nas alcinhas da frente. Faço um ponto baixo. Faço 12 correntinhas. Fiz as 12 correntinhas,
Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo e trabalho um ponto baixíssimo para cada correntinha. Finalizei toda a extensão das correntinhas com pontos baixíssimos. Agora, eu vou trazer esse fiozinho aqui, ó, pra frente, pra aproveitar pra prender. Eu venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. E trabalho 5 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Novamente, eu vou fazer 12 correntinhas, volto fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. E depois prossigo fazendo 5 pontos baixos, depois faço novamente as correntinhas, volto fazendo pontos baixíssimos, e assim eu vou seguir por toda a volta aqui da saia. Finalizei toda a volta, ficou assim. Tá meio desarrumadinho aqui, mas depois que fizer as folhinhas vai ficar bem certinho. Vou introduzir no ponto baixo, que nós fizemos aqui para subir as correntinhas. Faço um ponto baixíssimo. Laço o fio. Venho aqui no primeiro ponto, faço um meio ponto alto. No próximo ponto, também faço um meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Faço 4 pontos altos duplos, um em cada ponto de base, seguidos. Um ponto alto no próximo ponto. Dois meio pontos altos seguidos. Faço uma correntinha. Aqui do outro lado, faço um meio ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto. Um ponto alto, 4 pontos altos duplos seguidos, um em cada ponto de base. Um ponto alto. Dois meio pontos altos seguidos. Faço um ponto baixíssimo aqui no último ponto. E ficou assim a nossa folhinha. Agora, eu vou pular 1, 2 pontos, venho aqui, ó, no terceiro. Aqui nós temos 5 pontos baixos, né? Que nós fizemos aqui de intervalo entre as correntinhas. Então, eu pulo 1, 2 pontos, venho no terceiro, faço um ponto baixíssimo. A posição aqui tá um pouquinho difícil para mostrar, mas é fácil a confecção.
Venho aqui, ó, no primeiro ponto, no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo também. No próximo ponto, um meio ponto alto. E prossigo fazendo a mesma sequência de pontos que eu fiz aqui nessa folhinha. Então, é bem fácil. Depois que fizer toda a folhinha, pula 2 pontos, no terceiro faz um ponto baixíssimo e prossegue fazendo as outras folhinhas, tá bom? Por toda a volta, a gente vai seguir essa mesma sequência. Finalizando a parte da folhagem, já fiz o pontinho aqui no meio, entre os 2 pontos. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Eu vou esconder esse fio aqui por entre os pontos, ó, trago ele aqui pra trás, aqui por debaixo da folhinha. E olha como que já tá tomando forma a nossa princesinha. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhinhas. Agora eu venho com o amarelo solar, o mesmo tom aqui do vestidinho. Eu vou fazer umas folhagens para colocar aqui, ó, na roupinha dela. Faço 7 correntinhas. Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. Aqui na última, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha aqui do outro lado, faço um ponto baixíssimo, aproveito para prender esse fio. Faço um ponto baixo no próximo ponto, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, e aqui no último ponto faço um ponto baixíssimo. Faço 7 correntinhas novamente. Volto, faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. E aqui, ó, na última, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, viro o trabalho. Ó, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo. E aqui no último ponto, ponto baixíssimo. Corto o fio. E escondo aqui por entre os pontos. Essa outra pontinha aqui também vou cortar. Ficou assim. Agora, eu vou fazer somente uma folhinha, sem ser acoplada uma na outra. E agora, eu vou fazer a colagem das nossas folhinhas amarelinhas aqui no vestido. Ó, eu vou colocar essa daqui primeiro.
E agora coloco a folhinha solo. Vou fixar com alfinetinhos. E aguardar a secagem. Tô fazendo a mesma receitinha das folhinhas que eu coloquei aqui na parte da frente do vestidinho, só que agora no verde Neo Mint. Vou colocar aqui na parte de trás. Da mesma forma que eu coloquei aqui na frente, eu vou colocar aqui na parte de trás. Então, façam as de vocês, que eu vou terminar as minhas aqui. Para fazer a florzinha, eu vou utilizar o fio branco. Faço um anel mágico. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Faço um meio ponto alto. 2 meio pontos altos. 3 meio pontos altos. Uma correntinha. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Faço 3 meio pontos altos. 2, 3. Uma correntinha. Um ponto baixo. Vou seguir essa sequência até formar 5 pétalas. As 5 pétalas prontas. Agora eu puxo o anel. Deixa eu puxar esse fio aqui. E vou puxar aqui o anel. O fiozinho do anel. Pra fechar bem esse círculo. Corto o fio. Vou puxar esse fio aqui pra trás. E fazer um nozinho aqui nessa outra ponta. Corto rentinho. Agora, com o fio amarelo solar, eu vou fazer o miolinho da flor. Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel, um ponto baixo. 3 correntinhas dentro do 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 anel, um ponto baixo. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse 5 pétalas. Fecho o anel, corto o fio, trago esse fio aqui pra trás e faço um nozinho com a outra ponta. Vou fazer um nozinho e corto bem rentinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui pelo avesso da florzinha. Vou colocar bem aqui, ó. Entre a folhinha verde e a folhinha amarela. Vou passar cola aqui no miolinho também. Coloco bem aqui no meio. E dou uma ajeitadinha assim, ó, nesse miolinho, pra que ele fique mais fechadinho, tá vendo? Bem fofo. Vou colocar alfinetinhos pra fixar. E só aguardar a secagem.
Vou fazer um detalhe para colocar aqui na florzinha, como se fosse um raminho, descendo aqui da florzinha. Tô utilizando esse fio da Cleia. Tem um fechado aqui, vou mostrar a referência para vocês, ó. Tá? Não tem o nome da cor, mas tem a referência. Tô utilizando a minha agulha mesmo, 2.2, porque eu quero que esses pontinhos fiquem mais larguinhos. Fiz 20 correntinhas. Ó, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. E faço mais 2 pontos baixos no mesmo espaço, ficando com 3 pontos baixos. E vou fazer isso em todas as correntinhas. 3 pontos baixos para cada correntinha. Eu venho fazendo 3 pontos baixos em cada correntinha, para depois formar um cachinho, tá? Então, vou fazer isso por toda a extensão das correntinhas. Ficou assim. Vou cortar o fio, arrematar e esconder aqui por entre os pontos. Agora, eu coloco um pinguinho de cola, vou colocar assim. Coloquei um alfinetinho e aguardo a secagem. Para fazer a sobrancelha, eu tô utilizando uma agulha para boneca. Se você não tiver, pode utilizar uma agulha comum mesmo. Coloquei o fio preto. Vou introduzir aqui em qualquer lugar da cabeça. Uma carreira depois do olho. Deixo um pedaço de fio para o arremate. Conto 1, 2, 3, 4 pontos. Venho na carreira de cima. Já introduzo aqui do outro lado para fazer a outra sobrancelha. Conto 1, 2, 3, 4, venho na carreira de baixo e saio lá onde introduzi. Essa agulha é ótima, essa agulha é própria para fazer esses detalhes. Para fazer o cabelinho, eu já adiantei toda a base com fio preto. E eu vou falar a sequência aqui das carreiras. Primeira carreira, 6 pontos baixos, anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Sexta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta, 36 pontos. Sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta, 42 pontos. Oitava carreira, 6 pontos e um aumento por toda a volta, 48 pontos. Nona carreira, 7 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 54 pontos. Daí, eu fiz da carreira 10 até a carreira 15, ponto sobre ponto,
54 pontos baixos em cada carreira. Foram 6 carreiras retas, tá? De ponto sobre ponto. Utilizei o fio preto amigurumi. A minha bonequinha tá aqui deitadinha. Deixa eu mostrar mais um pouquinho pra vocês. Tá ficando muito lindinha. Retiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás. Nós vamos trabalhar nessa carreira em bló. E subo 12 correntinhas. Fiz as 12 correntinhas, venho aqui, ó, na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. No mesmo espaço, faço mais um meio ponto alto, fazendo um aumento. E sigo fazendo 2 meio pontos altos para cada correntinha. Até chegar aqui, ó, na penúltima correntinha. Porque a última correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aumentos em todas as correntinhas. Aqui na última correntinha faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou caminhar por 14 pontos, pegando somente a alcinha aqui de trás, pontos baixíssimos. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e subo novamente 12 correntinhas e volto fazendo aumentos em todas elas. Na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a outra mecha, fiz um ponto baixíssimo aqui na última correntinha. E agora caminho fazendo pontos baixíssimos por toda a volta até encontrar aqui com a primeira mecha, tá? Sempre pegando as alcinhas de trás. Vamos trabalhar em bló. Finalizei aqui a volta com pontos baixíssimos. Fio preto é bem difícil aqui de visualizar. Agora eu vou trabalhar nas alcinhas da frente para fazer as mechas maiores. Então, ó, fiz aqui meu último ponto baixíssimo. Venho aqui em cima dessa mechinha e vou trabalhar nessa alcinha. Faço um ponto baixíssimo e 25 correntinhas. Fiz as 25 correntinhas, venho na terceira correntinha, faço 2 meio pontos altos no mesmo espaço. E vou fazer dessa forma em mais 4 correntinhas, tá? Totalizando aqui 5 correntinhas de aumentos. Então, na segunda correntinha faço aumento, na terceira correntinha faço aumento, na quarta correntinha faço aumento e na quinta correntinha também faço aumento. No restante das correntinhas, eu faço um meio ponto alto para cada correntinha. Trabalhei por toda a extensão das correntinhas e aqui na pontinha vai fazer um cachinho. Faltando aqui uma correntinha, tá? Eu faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, também faço um ponto baixíssimo. Caminhei por 3 pontos, fazendo pontos baixíssimos. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora faço 25 correntinhas, volto fazendo da mesma forma que fiz essa mecha. Eu vou seguir essa sequência por toda a volta. Termino a mecha, caminho 3 pontos, faço outra mecha, volto fazendo da mesma forma que fiz aqui a primeira mecha, vou prosseguir por toda a volta. Inclusive aqui em cima dessa mechinha menor, tá?
porque nós trabalhamos nas alças de trás. Então, nós vamos trabalhar por todas as alcinhas da frente, até encontrar com essa mecha maior aqui. Finalizei todas as mechas, vou mostrar para vocês. E ficou assim, as duas mechas menores aqui, ó, escondidinhas. E agora eu vou cortar o fio de um tamanho grande para costurar na cabeça. Eu vou ajeitar aqui na cabeça para que essas duas mechas menores, essas daqui, ó, fiquem aqui bem do ladinho do olho dela, ó, desse jeito. Então, eu vou ajustar aqui para que fique bem certinho. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro e vou costurar aqui em volta, bem aqui na beiradinha, ó, tá? Por toda a volta da cabeça. Ficou assim. Já fiz a costura por toda a volta, arrematei, escondi a pontinha do fio aqui pra dentro da cabeça e cortei o excesso. E olha que fofura que já tá ficando essa boneca. E agora, eu vou usar um elástico para cabelo, tá? Mas vocês podem amarrar também com o próprio fio, se preferirem. Eu vou colocar uma mechinha do lado da outra. Ó, vou subir aqui pro topo da cabeça. Bem alinhadinho. O preto é muito ruim para vocês verem. Ó. Vou prender agora com o elástico. Ó, e ficou assim. Depois eu vou ajeitar bem esse cabelinho. Depois que já tiver com a tiarinha, eu ajeito para que fique tudo alinhadinho. O cachinho aqui do lado, olha que fofo. Para fazer a tiara, a coroa aqui da nossa princesa, eu vou utilizar a haste. Essa haste é conhecida como haste para cachimbo. Eu comprei em quantidade. Elas vêm em 100 unidades. Comprei na Gringa, já faz tempo que eu comprei, mas elas vendem na Shopee. A medida de cada haste é 15 centímetros. Eu cortei ao meio para fazer a tiarinha. Vou usar o fio verde Neomint para encapar aqui a haste. Faço uma laçada na agulha. E venho fazendo pontos baixos até encapar por completo. Vou deixar uma pontinha aqui, ó, para encaixe no cabelo. Então, venho fazendo pontos baixos, já cobrindo esse fio aqui inicial, prendendo junto. Ela é boa de trabalhar porque ela é maleável. Ó, dá pra fazer o formato que a gente quer. Ficou assim. Corto o fio. E escondo aqui essa pontinha aqui por entre os pontos. Vou passar um pinguinho de cola pano aqui para esses pontos não saírem da haste. Vou passar desse lado e do outro lado. Fiz as marcações aqui na minha tiara. Para vocês terem uma noção, eu fiz 22 pontos baixos no total. Mas isso aqui não é regra, tá?
Contei 6 pontos baixos, no 7º coloquei o marcador, aqui também contei 6 pontos, no 7º coloquei o marcador. E vou trabalhar aqui nesse meio. Faço uma laçada na agulha com o fio amarelo solar. Venho aqui no marcador, já vou retirar. Faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas, aqui ó, na primeira correntinha faço um ponto baixo, no mesmo espaço faço um ponto baixo. Vou pular um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, novamente 2 correntinhas, venho aqui na base, faço um ponto baixo, no mesmo espaço faço um ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho na base, na primeira correntinha, faço um ponto baixo, aqui no mesmo espaço faço um ponto baixo, ficando assim. Pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, venho na base, faço um ponto baixo, no mesmo espaço faço um ponto baixo. Pulo um ponto e vou fazer aqui, ó, onde estava o marcador. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, venho na base, faço um ponto baixo, no mesmo espaço um ponto baixo. E ficou assim. Vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, para ficar com acabamento melhor. E agora corto o fio e escondo aqui por entre os pontos. Essa coroinha é bem livre, bem no olhômetro, tá? Então não fiz com muita regra. Se vocês optarem por fazer de outro jeito, com outro modelinho, fiquem à vontade. E agora eu vou colocar aqui, ó, entre os cabelinhos, vou ajeitar bem. Eu não vou colar, vou deixar ela livre, que a criança pode brincar, né, de tirar, o cabelinho também pode soltar. E ficou pronta a nossa princesinha Tiana. Olha que coisinha mais fofinha, ficou muito delicada. Olha só, deixa eu mostrar aqui a parte de trás. Olha os detalhes. Olha o babadinho no vestido, as folhagens, esse cabelinho volumoso que ficou um charme. E é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Agradeço de coração a presença de vocês aqui e aguardo todos em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!